E passávamos agora, dando as boas-vindas também a quem acabou de chegar. Peço desculpa, o Sr. Comandante Costa Correia, que acabou, estava em trabalho de cidadania nas escolas por onde tem passado. Dizer-vos também que alguns jornalistas que foram convidados, vários, por sindicatos jornalistas, mas a outros, alguns estão em formação hoje também, portanto, também dificultou aqui a chegada a este nosso debate. Eu queria ainda assim partilhar algo que aqui me chegou, que diz assim: a emissão deste canal está proibida por decisão do Regulamento União Europeia 2022/350 do Conselho de 1 de março de 2022. Eu ia dizer a palavra por causa disso. Era isto, não era? Era, pronto, que a Margarida trouxe para partilhar, portanto, para introduzirmos nas questões agora no debate. Queria perguntar-vos, antes de mais, nós temos no programa encerramento às 17, o que quer dizer que faltam 10 minutos. Mesmo assim, não queríamos deixar questões por levantar, naturalmente. Se estiverem de acordo, fazíamos um percurso das perguntas, vinhamos à mesa e se depois quiserem continuar, não sei se o Sr. Presidente ainda podemos. Podia às vezes haver aqui. Pronto, ok, muito obrigada. Pronto, dependerá, enfim, dos participantes nesta sessão, a quem mais uma vez agradeço. Portanto, estão abertas as possibilidades. A palavra também é preciso. A gente tem que carregar a democracia, então temos que ir carregar também aqui as nossas gargantas para fazê-las mais fortes. Então, quem quer colocar alguma questão, algum aspecto queira reforçar? Margarida? Boa tarde. O professor José Rebelo estava ali a apresentar uns quadros sobre as questões sobre a União Europeia. E eu venho logo à memória o que me aconteceu no dia 1 de março de 2022. Liguei a televisão, carreguei para um canal lá mais para diante que se chama RT e tinha esta comunicação. A emissão deste canal está proibida por decisão do Regulamento da União Europeia 2022/350 do Conselho, 1 de março de 22. Telefonei para nós, já viu o que é que aquelas almas que poderiam dizer que nada, obviamente, e pronto, e ficámos todos muito contentes. Eu senti-me mais uma vez considerada débil mental, porque, ou seja, há uns anos atrás eu tinha que ir à censura com o boletim do Cineclube. O boletim do Cineclube tinha que ir à censura. E agora, agora nem perguntou nada. Ponto. É preto e preto ficou. E até hoje não sei o que é que se passa. Mas quem é que lhes passa este atestado? O que é isto? Além desta da televisão, que eu ia lá esporadicamente, mas apeteceu-me ver aquele dia. Estou proibida de ver. Ainda dizem que não há censura. Há censura e da grande. Este é um deles. Outros canais que eu também via, mas através da internet, que era o Sputnik, vinha lá com o alerta. Esta publicação é controlada pelo Estado da Federação Russa. Esta publicação é controlada pelo Estado chinês. Quer dizer, nós somos considerados atrasados mentais, impossibilitados de ver seja o que for, porque senão somos influenciados. Que é o mesmo que eu sinto, lamento muito dizer, mas ao fim destes anos todos já posso dizer o que eu quero, até porque estamos em liberdade. Eu se vejo nos canais de televisão, jornalistas ou de cabo, que noticiários, eu sinto-me insultada, portanto acabo por não ver, não estou para aquilo. São não notícias, são aldrabices, portanto, onde é que está a liberdade de imprensa? Que é para quem faz, que é para quem a consome. Eu gostava de ser consumidora. Acabo por ter que arranjar alternativas, porque assim eu não governo. É Is Master Voice, de manhã à noite, não dá. Portanto, é igual aos tempos que eu vivi anteriormente. Eu, em 69 ou 70, quando foi presa a Angela Davis, um grupo de pessoas resolveu fazer um postalinho com a figura dela. Como ela era preta, tinha assim uma cabeleira muito grande, ninguém sabia quem era a Angela Davis. E por trás pusemos um nome e um poema um bocado enorme, enfim. Era assim que nós tínhamos que fazer. Em 2024, não sei quantos anos depois, estamos piores.
é uma coisa, a mim choca, quer dizer, as pessoas que, mas tu não te informas na televisão, não, de certeza absoluta, aquilo é uma fonte de desinformação. Depois, bom, há várias coisas, mas a nível do jornalismo, eu já tive carteira profissional de jornalista há muitos anos, e havia regras. Hoje, as redes sociais são fonte de informação. Quer dizer, o que é isto? O que é isto? E eu espero que a carteira profissional de jornalista esteja a passar bem, esteja a ver quem é que entra para jornalista, não é? Também a Escola Superior de Comunicação, por algumas coisas que eu tenho visto, é de fugir. Parece que as pessoas não têm liberdade de falar noutros livros, recorrer a outros autores, e nem pior do que quando eu estudei que era um livro único. E que mesmo assim tínhamos algumas liberdades, apesar de tudo, ainda tínhamos algumas liberdades. Portanto, há aqui de facto coisas que não vão passar no papel. E quanto à União Europeia, estamos falados depois disto. A mim já não me convencem, nunca me convenceram, mas com esta então fico esclarecido. Pronto, não vos quero tomar mais tempo. Obrigada, Margarida. São pertinentes questões. Fazíamos uma ronda de 3 pessoas, vinham buscar e depois voltávamos. Roque. Eu tenho estado a escutar o painel, o António Borga é jornalista, o Alfredo também é jornalista, o professor também é jornalista, e falarem em várias coisas. Eu ponho aqui algumas questões. Há a liberdade de informação. Se os grupos económicos, Balsemão, Paulo Fernandes, Mários Ferreiras, sei lá, outros, da Global, e vários casos, depois, esses grupos económicos, e foi dada aqui a palavra, que é isso que eu vou pegar nela, são feitos por quê? Para formatar as consciências das pessoas. E por isso não há liberdade de informação. Os jornalistas hoje são altamente condicionados. Porquê? Eu estive com o Sérgio Alimi, na Faculdade de Ciências Sociais Humanas, e estava lá um grupo de estudantes de comunicação social. A maior parte daquele pessoal todo novo, 20 e tal anos, estão numa situação altamente precária. Há recibos verdes, não há contratos coletivos, são autênticos freelancers, não há investigação de informação. Hoje dá-se notícias através de que se vai buscar à net ou aos TikToks, ou sei lá, a vários blogs que há. E por conseguinte isto não é informação. Constituição, foi dito ali pelo jornalista Alfredo Mar. Repare, a Constituição é cumprida por quem? Faz tanta legislação, é cumprida por quem? A gente nem é só na informação, é noutros casos concretos que não são cumpridos. Temos um organismo internacional que é nu, temos a Palestina, sabemos que nada é cumprido. Isto não é ser negacionista, nem derrotista, nem nada. Eu, sinceramente, ao longo da minha vida, e já vou com 70 e tal anos, estou farto destas coisas. Eu já não engulo isto. Isto é revoltante o que nós assistimos hoje no mundo atual. E o grande problema disto, e está ali o jornalista José Ribeiro, eu sou assinante do Le Monde Diplomático. Eu considero um jornal razoável. A Sandra Pereira, teve com ela, eu não sei o quê. E eu olho para estas coisas todas e, de facto, qual é a conclusão que eu chego? Hoje, nem televisão, nem jornais. Os jornais hoje até têm ir para a assinatura online, porque já não vendem nada, já não conseguem vender. Nós hoje temos na informação tudo à nossa mão. Há aqui um telemóvel que dá-nos a informação toda. Para que é que eu vou comprar jornais? Tem condicionantes? Claro que tem. E também já tem censura. Porque há coisas, e eu não vou dizer isto, não é uma questão do partido A ou B ou C, eu quando quero ver determinadas coisas, já mesmo na chamada redes sociais, já não consigo abrir determinadas coisas. Por isso já começa a haver censura nisso. Por outro lado, e não me quero também alongar, porque não sei se alguém quer intervir, eu chamo a atenção para uma coisa. Não sei se já leram o Giuliano Ampolli e os engenheiros do caos. Estes fenómenos das redes sociais têm uma vantagem sobre a comunicação escrita, televisiva. A televisão, se a gente ligar o botão e se olhar para a comunicação, muita gente já nem vê a comunicação, porque aquilo é só desastres.
só se joga no show-off e por conseguir as pessoas a quais que repelam os noticiários. Preferem as telenovelas propriamente os noticiários. Mas a informação joga nisso fortemente. Então o que é que acontece? Nesse livro cheguei à conclusão, depois da leitura, de facto as redes sociais, em cada décimos de segundo, chegam a milhões de pessoas, contrariamente aos outros tipos de comunicação social. E foi assim, com os Trumps, com os Bolsonaros, com o Pepe Grillo, com as Merlones, agora com o nosso querido André Ventura. Chega lá. E agora temos o Bugalho também, os comentadores agora estão na voga. Estão em voga em relação aos protagonismos. E perante isto, eu já não acredito. Eu já não acredito. Os jornalistas não têm liberdade, estão condicionados. Os grupos económicos não permitem Adelino Gomes, o António Borga, o Joaquim Furtado. Não permite isso. Porque se a pessoa, o próprio jornalista hoje e os putos contavam isso, eles próprios autocensuram-se. Estão condicionados, não querem dar outra informação, mas não é possível, se não vão para a rua. Agora, não sei, isto é a minha intervenção, estou muito cético em relação e acho que não há liberdade de imprensa nenhuma, não há liberdade de imprensa, porque o condicionamento económico é extremamente grave e por isso é que eles compraram, fizeram os monopólios de concentração da comunicação social. E não transigem, não brinquem comigo, não transistem. Porque o André Ventura, quem proporcionou os barraqueiros, gastou-se 400 mil euros em propaganda do André Ventura. E a comunicação social teve culpa que quer show-off. E como quer show-off, como é que é dizer? Fez uma propulsão, vamos lá, injetou às massas. E as massas são condicionáveis. Por isso é que há os tais engenheiros do caos, conforme o livro diz. Porque são uma quantidade de engenheiros informáticos que aproveitam sociologicamente e psicologicamente as emoções das pessoas, como diz o Damásio, e então o que é que acontece? Jogam nestas coisas, nestes parâmetros todos. E a partir daí, não sei qual é a vossa opinião, gostaria que me explicassem se ainda há alguma luz ao fundo do túnel para a liberdade de imprensa. Muito obrigada também pelas questões e pelas referências. E agora, Lima Coelho. Eu quero colocar uma questão depois. Certo. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado também nesta Casa de Imprensa e obrigado por aquilo que ouvimos. Eu gostaria de trazer aqui realmente duas questões que, enquanto militar, com o compromisso jurado com a Constituição da República, é uma causa que me continua a mover e espero que continue a mover até ao fim dos meus dias. Há uma preocupação que estamos todos os dias a assistir, como tem sido dito, ligamos as televisões e quer queiramos, quer não, é-nos imposto um determinado cenário, de um ponto de vista. Um destes dias tive a oportunidade ou a felicidade de conseguir entrar num espaço que eu pensava não conseguir entrar, para a apresentação de um livro de um jornalista, o Bruno Miguel Carvalho, Bruno Almeida de Carvalho, e que nos dá uma perspectiva de uma realidade, não só de um lado, mas do outro lado também. E não estou aqui a fazer juízo de valor, se está justo ou não justo de um lado ou do outro, não é isso que eu quero fazer, embora eu tenha a minha opinião. Agora, o que é um facto é que por ele ter tido essa coragem, foi ostracizado, foi afastado de tudo quanto é espaços públicos e é um profissional sério, que vive da sua arte, que é informar, o direito de informar e o direito de ser informado. O nosso direito de ser informado está muito, muito limitado, porque o direito daquele profissional de informar está absolutamente limitado também. Eu queria trazer esta realidade, mas também uma mais recente, e que quero aqui lançar este apelo preocupante, particularmente na presença de insígnios jornalistas. Ontem ouvimos o novo Ministro da Defesa negar que tenha dito algo que eu julgo que a maior parte de nós ouvimos. Eu, pelo menos, se a minha sanidade mental ainda não está em causa, julgo ter ouvido
algo que ele terá dito, reagimos a isso e ontem, para nosso espanto, ouvimos o Sr. Ministro dizer que viveu uma realidade paralela durante 24 horas porque nunca disse aquilo e aquilo que apareceu foi culpa dos jornalistas. Ora, isto é que me preocupa. Um responsável político que há 2 ou 3 anos atrás, quando se candidatou a um cargo num congresso partidário, afirmou esta coisa, depois, como responsável pelo Ministério da Defesa, que não é propriamente já um candidato a um partido, é um Ministro da República, na Defesa, afirma a mesma coisa e logo a seguir vem dizer que não afirmou e que a culpa é dos jornalistas. Ora, isto é muito preocupante porque estamos a falar de um pilar fundamental da soberania nacional. Estamos a falar da defesa nacional. E isto não pode ser tratado como se de uma garotice estivéssemos a falar. E não pode o Sr. Ministro, ou quem quer que seja, empurrar para cima dos jornalistas que apenas cumpriram a sua função de procurar informar para cumprir o direito de informar e o nosso direito de sermos informados. É um alerta que aqui fica, que esperemos que as consequências não sobem para cima dos jornalistas que fizeram as peças que fizeram. Muito obrigado e bem-ajam por esta bela sessão e é bom que continuemos a discutir o direito de informar. Posso só acrescentar uma coisa ao que tu disseste em relação ao Bruno de Carvalho. Curiosamente, ele foi insultado e chamaram-lhe tudo menos pai e mãe e eu não vi nada do sindicato. O sindicato já não existe, o sindicato de jornalistas. Essa é a pergunta que eu faço. Muito obrigada. Então passávamos íamos fazer uma segunda ronda, pode ser? O mandante e há aqui o Paulo Amaral. Paulo Amaral também. Há mais alguma questão para uma segunda ronda ou juntávamos já tudo? O que é que vos parece? Se houvesse Se forem só duas. se forem só duas. E o António agora estava a falar e eu ouvi qualquer coisa. Vocês tinham uma segurança social própria, uma caixa de previdência própria, eu ia há tempos que estava militante, sujeita a ser integrada na segurança social. Isso é verdade ou não é? Então fica essa questão também. Vá, são 3. Então se calhar vamos fazermos uma segunda ronda. Está bem que temos 3 questões, só um bocadinho então. Muito obrigado. Ora, então. São muita matéria. Muito obrigado pelas questões. Eu tentarei ser breve, ainda que só este conjunto estaria seguramente um congresso, não é? Bom, em relação à censura... Deu para o Congresso. Hã? Deu para o Congresso. O Congresso foi quase Congresso. Mas tem outro. Reparem, em relação à censura, e não há como fugir à palavra, nem ao efeito, não é? O que foi feito foi esse. Foi a censura à RT e à Sputnik. De facto, há algo muito preocupante. É que eu não vi nenhum sinal de inquietação, nem sequer das organizações do setor. E o que tivemos foi de facto censura, não foi outra coisa. E de facto, nós devemos estar preocupados, por um lado, pela forma como o governo português, de joelhos em terra, aceitou um ditame ilegítimo da União Europeia. Quer dizer, quando a União Europeia, sempre que a União Europeia fala em liberdade de imprensa, em liberdade de expressão, desde que seja a deles, desde que seja a nossa, não é? Desde que seja a nossa. Eu já agora, se as autoridades europeias fazem o favor de reconhecer a integridade da minha cidadania, eu como cidadão gostaria muito de escolher o que é que vou ver e ouvir. Mas a verdade é que não vi inquietação, não incomodou nem sequer as organizações, o que em si mesmo é já um problema preocupante. Também não vi o sistema dominante, os meios de informação dominantes, eles próprios, que questionam tanta coisa, questionarem o que aconteceu. Mas já agora vi o contrário. É porque nada acontece por acaso. É que ao longo dos últimos anos, o sistema dominante, e foram vários órgãos de informação que fizeram trabalhos apresentados como de fundo, relativamente ao facto de a Rússia, a China e outros países estarem a apresentar-se no espaço mediático com meios de informação próprios. Aqui del rei que vem a propaganda,
da defesa dos interesses da Rússia, da China, etc. Mas eu nunca tinha lido, nunca tinha sentido nenhum sobressalto acerca dos reais efeitos que tem e dos objetivos que têm os meios dominantes num conjunto de países. Da BBC ao El País, da Deutsche Welle a uma série de outros. Nunca ninguém se preocupou, mas esta gente está a tomar conta de tudo. Então na América Latina é um fartar de banagem. Não é? Mas ninguém se preocupou pelo facto de essas empresas estarem voltadas para difundir e alargar o campo da recepção de uma determinada visão do mundo, a deles próprios e a do consenso europeu ou da NATO. Bom, este é o primeiro tópico. Em relação à questão concreta da censura ao Sputnik e à RT, isto foi acompanhado de um outro fenómeno, que foi um ataque e uma campanha de caráter contra, que ainda hoje persiste, e por vezes com uma cutilância absolutamente inaceitável, contra os tais generais putinistas. Sabem o que é um general putinista? Não é? Mas há outros generais que são outra coisa. É legítimo seu. É legítimo que as pessoas tenham sua. E depois, no caso dos generais putinistas, como ataques, até procurar ridicularizar pessoas que pensemos do que elas pensam, nós não podemos ignorar. Primeiro, a sua larguíssima experiência como militares, como oficiais generais, como militares e o nível académico e científico que têm em doutrina, em estratégia militar, em geoestratégia, em geopolítica, foram atacados da forma mais vil. Bom, e em relação ao meu camarada Bruno Amaral de Carvalho, essa foi o pior. E bom, é só para terminar este tópico de salientar o seguinte: além de campanhas em vários órgãos de informação, chamando jornalista, entre aspas, pró-Rússia e pró-Putin, houve uma senhora que é campeã da luta pela liberdade, cujo nome eu pronuncio porque o facto é público, e infelizmente já foi reverberado por outras pessoas, a embaixadora Ana Gomes escreveu à CNN Internacional a fazer queixa por a sua filial portuguesa estar a comprar reportagens ao Bruno Amaral de Carvalho. E eu sei que houve pressões de vários outros órgãos de informação para que ele fosse irradiado como foi. Ou seja, ninguém se preocupou em questionar isto. Mas porquê é que os órgãos de informação portugueses só têm repórteres de um dos lados? Há uma guerra. Uma guerra de dois lados. Porquê é que só têm repórteres de um dos lados, não tem do outro? E em vez de dizer, porquê é que a gente não está lá? Em vez de questionar, porquê é que o Bruno Carvalho lá está? A pergunta não é essa, porquê é que nós não estamos? E os leitores, os ouvintes, os espectadores não se perguntam porquê é que nós não vemos os dois lados da guerra. Em relação à questão do condicionamento económico, sim, essa é a expressão. Essa é a expressão. Do condicionamento da liberdade dos jornalistas. E referiu ao problema da precariedade. Eu diria a precariedade nas suas várias dimensões. Não só em termos da natureza do vínculo contratual, mas também numa dimensão até mais psicológica da precariedade. Quando muitos jornalistas, a começar pelos que exercem funções de chefia e direção, têm a sua retribuição composta por várias funções, algumas das quais podem ser retiradas de um momento para o outro, há ali, digamos, um elemento de natureza psicológica com insegurança de natureza económica, em relação às quais o empregador pode exercer o seu poder arbitrário. Umas são de forma jurídica mais discutíveis, mas outras, em termos do efeito imediato, em muitos casos é fatal com votos políticos. E depois há um elemento também, à conta destas sucessivas reestruturações que se traduzem em despedimentos, chamem-se despedimento coletivo ou
a rescisão por acordo, a verdade é que a percepção do risco de desemprego, mesmo para quem não tem uma relação de trabalho precária, é um elemento que também condiciona. E, portanto, por isso eu digo, a dimensão da precariedade é muito mais extensa do que parece. E, portanto, sim, esse problema existe. E depois a questão de saber então a culpa é do jornalista, claro, quando um ministro não ministra e se diverte a mandar umas bocas que apelou académicas, não é? Foi uma boca académica, não é? Pronto, é isto que acontece, mas aqui já estamos num conflito de competências, para as quais parece que ele saiu para ter. Muito obrigada. Passo aqui agora aos seguintes. Eu queria também intervir rapidamente sobre as perguntas que foram colocadas. A primeira, eu próprio me indignei e muito como cidadão e até como investigador com a proibição de canais da Federação Russa na Europa após o início da guerra da Ucrânia. Para mim era muito importante, até como investigador, era muito importante saber como é que é informada, se é informada ou sempre informada, ou a que níveis se processa essa informação ou essa desinformação na própria Rússia. Ora, não recebendo eu a informação dos canais de televisão russos que foram proibidos, eu estou submetido à versão sobre a forma como a população russa é informada, que me é transmitida através das centrais de informação anglo-americanas. O que é extremamente limitativo, como se compreende. Em relação à questão que põe sobre a própria situação dos jovens jornalistas, esse estudo a que eu fiz referência no início da minha intervenção e algumas questões que foram retiradas desse estudo pela Isabel Derry respondem imediatamente. 52% dos jornalistas interrogados consideraram que as condições de trabalho não permitem atuar com independência, integridade e segurança. Isto diz tudo no que diz respeito às condições de trabalho dos jornalistas. Mas, quando diz que por cá, enfim, Portugal, os jornais já não vendem, eu diria, isto não é um problema português. Isto está relacionado com aspectos que não são nacionais, são tecnológicos e são internacionais. Dou-lhe um exemplo, e desculpem de eu voltar sempre ao mundo. O Mundo atualmente tem cerca de 500 mil assinantes, dos quais 87 mil são assinantes do jornal em papel e 414 mil são assinantes do Mundo Online. Veja bem, eu regressei ontem à noite, de Paris. Havia um boulevard onde eu, mesmo quando estava exilado em França, eu quase todos os dias estava por ali, que é o Boulevard Saint-Michel. Eu subia aqui, e qualquer pessoa que foi a Paris, estou aqui, conhece o Boulevard Saint-Michel. Havia 10, 15, 20 quiosques de jornais no Boulevard Saint-Michel. Hoje encontra-se talvez 2 ou 3 no mesmo boulevard. Então, os que lá estavam, a maior parte dos que lá estavam, reciclavam-se. Vendem recordações para o turista, coisinhas com a bandeira francesa, coisinhas com coisas dos jogadores da seleção de futebol francesa, com galhardetas, coisas desse género. Eu não encontrei, ou raramente vi, um quiosque de venda de jornais no Boulevard Saint-Michel. Portanto, isto para mim também foi, eu não ia, não estava assim tão atento a este aspecto, que desta última vez que lá estive, me fez uma confusão terrível. Mas, daqui a considerarmos
que estamos tão mal, ou até pior do que antes, eu acho que há uma grande distância, felizmente, que não foi percorrida. Não, apesar de tudo, apesar da informação ser má, apesar de ela estar sujeita às relações de natureza política que eu referi, às relações de força e aos interesses dos grandes grupos económico-financeiros que eu referi também, apesar da precariedade da profissão de jornalista, até talvez da má qualidade na formação de jornalistas, e eu exerci essas funções durante muito tempo, apesar de tudo isso, eu não direi, e não direi convictamente, não digo que estamos tão mal como anterior, ou se calhar ainda estamos pior do que anterior. Só pode dizer isso quem não conheceu a situação anterior. Eu, durante 3 anos, antes de exilar, conhecia. E na República, onde eu trabalhava, publicava todas as semanas 2 páginas inteiras que se chamava Diagrama Social. Para publicar aquele Diagrama Social, eu tinha que preparar 3 vezes mais conteúdo do que aquele que me era disponibilizado para publicar. Para além de todos os aspectos que envolveram a censura prévia durante essas décadas que conheceu e que eu conheci, há um outro aspecto que é preciso ter em conta, que é quase anedótico, que é a própria rotina que se instalou no ato censório. A própria rotina. Houve uma vez, na República, todos nós nos admiramos. Quando havia alguma crítica a uma arbitragem, era cortada pela censura. Crítica à arbitragem. Pois descobrimos porquê. É que um membro da censura era o presidente da Comissão Central de Árbitros. Portanto, entramos nesta rotina que é absolutamente delirante e com a qual nada podemos confundir. Portanto, desculpe eu insurgir-me, mas eu sou tão vigoroso na crítica à informação que se faz, como vigoroso sou em qualquer comparação dessa natureza que se faça com o anterior. Eu queria responder muito rápido. Os jornalistas tiveram, de facto, um sistema próprio, a Caixa de Previdência e a Conta Família dos Jornalistas, que era um regime especial, como existe em outros grupos profissionais, e que foi integrado no regime geral pelo então Ministro Correia de Campos e pelo então Governo do Engenheiro Sócrates. Daí que eu tenha dito que a Casa de Imprensa, ao longo da história, tem desempenhado vários papéis com diferentes intensidades, consoante, digamos, o regime de previdência existente. É evidente que, nessa altura, a Casa de Previdência complementava a Caixa de Previdência e a Conta Família dos Jornalistas. De repente, porque a integração foi uma integração completamente intempestiva, portanto, sem aviso nem preparação prévia, foi uma decisão só explicável por uma atitude de revanche, de animosidade em relação a uma classe profissional como aos jornalistas. A Casa de Imprensa viu-se numa situação extremamente difícil, porque de um momento para o outro, de facto, os jornalistas ficaram sem os apoios sociais que tinham e sem os apoios a nível do sistema de saúde. Portanto, foi necessário, houve um período de transição, foi necessário criar, enfim, o sistema atual, que é um sistema também que é bastante vantajoso para os jornalistas, mas que também é um sistema difícil de manter, não é? Só com exclusivamente assente nas cotizações para os associados, que deixaram de ser também, em parte por isso, exclusivamente jornalistas. Portanto, a Casa de Imprensa passou a estar aberta a todos os profissionais da comunicação e também criadores com obra publicada ou com trabalhos publicados ou divulgados, mas continua a ser, portanto, os jornalistas têm um estatuto próprio, têm um estatuto especial e os corpos sociais só podem ser preenchidos por jornalistas, portanto, são, digamos, nós temos sócios efetivos, que chamamos de efetivos, e sócios associados,
e, portanto, só os efetivos é que podem eleger e ser eleitos para os corpos sociais, o que garante, de facto, que isto continua a ser uma casa de imprensa, no sentido de ser uma casa principalmente virada para o apoio aos jornalistas. Em relação a outras coisas que aqui foram ditas, enfim, eu acho que já os oradores já responderam, mas gostava só eu acho que há duas coisas relativamente às quais eu não estou completamente de acordo com o que o Zé Manuel disse. Eu percebo o que ele diz, mas acho que com nuances. Uma delas é que a liberdade de imprensa se joga fora dos médias. Eu acho que, de facto, quando nós olhamos para os meios que são necessários para poder competir no panorama mediático, nós vemos que muito dificilmente os jornalistas podem reunir esses meios autonomamente e podem desempenhar a sua profissão com a liberdade e digamos, com o respeito pelo seu próprio código deontológico que desejariam. Mas, por outro lado, também é impossível resolver os problemas da liberdade da imprensa sem os jornalistas, ou com os jornalistas omitindo-se desse combate pela liberdade da imprensa e dessa luta pela liberdade da imprensa. Portanto, é um facto que os problemas da liberdade da imprensa têm uma componente político-financeira importantíssima e decisiva, mas é também muito importante que a luta dos jornalistas e dos trabalhadores dos médias em geral é também ela própria decisiva para que, enfim, a liberdade da imprensa continue a ser defendida e se possam encontrar soluções que tirem partido daquilo que veio, por um lado, complicar a situação, que foi a revolução tecnológica e digital, mas que, por outro lado, oferece possibilidades e oferece oportunidades que anteriormente não existiam. E o que é certo é que, enfim, não são muitas, mas em vários locais têm aparecido exemplos de órgãos de informação, muitos deles online, integrados exclusivamente por jornalistas, que têm conseguido, digamos, que a atividade jornalística não seja exercida de uma forma tão condicionada como é nos grandes grupos de média. No caso dos Estados Unidos, nós temos, além de uma fundação, a fundação tem sempre um problema de haver alguém que invista nessa fundação, portanto, cria o fundo que permite a institucionalização da fundação, que é o caso da ProPublica, mas além disso existem, por exemplo, o Marshall Project, existem uma série de redações online, formadas exclusivamente por jornalistas, que têm conseguido subsistir através do apoio público, através das subscrições públicas, das assinaturas e das comparticipações, e têm permitido algumas dessas organizações já ganharam, no caso dos Estados Unidos, já ganharam um Pulitzer e já conseguiram uma audiência importante. E conseguiram mesmo que alguns dos grandes órgãos, digamos, da indústria tradicional dos médias os contactem para fazer acordos de cooperação. Na Europa, evidentemente, que tem sido mais difícil, existem também alguns casos desses, em Espanha, existem em França, e em Portugal, ultimamente, muito por iniciativa de jovens jornalistas, ou jovens candidatos a jornalistas, têm também aparecido alguns casos de redações online que estão a fazer o seu percurso e estão a fazer o seu trabalho e têm conseguido espaço, e à semelhança do que se passa nos Estados Unidos, também já ganharam alguns prémios Gazeta com trabalhos de investigação. Portanto,
é evidente que podemos estar a falar aqui de David contra Golias, ou podemos estar, enfim, a falar de uma luta desproporcionada. Mas a verdade é que é preciso lutar para se conseguir resultados. E, no meio disto tudo, é também preciso lutar para estimular e despertar a consciência de muitos jornalistas que se sentem completamente, de facto, numa situação muito difícil nas redações dos grandes grupos mediáticos, pela pressão que já foi aqui bem descrita, quer pelo José, quer pelo... Portanto, essa questão da conjugação das duas coisas, é evidente que é preciso fazer pressão política sobre as forças políticas e sociais, e essa pressão, o papel dos jornalistas no exercício dessa pressão é absolutamente fundamental. Não digo dos jornalistas, digo dos trabalhadores dos médias em geral. A outra questão é a questão da censura. E eu diria que é muito difícil comparar a situação que vivemos com a situação que vivemos atualmente, com a situação que vivemos no tempo da ditadura. Porque os tempos são outros, os meios são outros, a dimensão dos problemas é outra e os desafios também são outros. É verdade que à escala do nosso país, quando pensamos em Portugal, o ambiente era um ambiente de alteração no que dizia respeito ao exercício da profissão. Havia a censura, mas por outro lado havia redações que funcionavam como a escola da atividade. Quer dizer, os jornalistas aprendiam jornalismo nas redações. Hoje não se aprende jornalismo nas redações. Hoje entra-se para as redações para ser tratado como um escravo da profissão. Não é? Quer dizer, é bom que tenhamos consciência disto. Porquê é que existe o burnout? Porquê é que existe uma percentagem grande de esgotamento? O estudo a que o Zé fez referência foi um estudo encomendado pela Associação Portuguesa de Imprensa, a Casa de Imprensa e o Sindicato dos Jornalistas, sobre quando o João Palmeira era presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, os resultados que o Zé apresentou foram os resultados desse estudo. Porquê é que há essa situação? Por exemplo, um indicador que não foi falado aqui é o problema do assédio moral. Sim. Uma percentagem altíssima de assédio moral revelada por esse estudo. O assédio moral é justamente as pessoas para serem ameaçadas, para sentirem-se ameaçadas no exercício da sua profissão, no exercício da sua atividade. Portanto, hoje digamos, há formas de violência e de repressão à atividade jornalística, sobre a atividade jornalística e de repressão à atividade jornalística, que, sob um ponto de vista é difícil comparar com a situação anterior, mas sob um ponto de vista de intensidade, violência e brutalidade, são muito mais violentas que a censura prévia. Muito mais violentas que a censura prévia. Porque, reparem, muitos jornalistas, a maior parte dos jornalistas, conscientes da sua profissão e que trabalhavam nos órgãos de informação, enfim, pelo menos tinham a liberdade de tentar furar a censura, de tentar desafiar a censura, de criar formas imaginativas de furar a censura. E muitos conseguiam. Hoje não está aqui um dos nossos associados mais fiéis, que é o Avelino Rodrigues, mas o Avelino Rodrigues publicou no Diário de Lisboa, no tempo do mais feroz do marcelismo, publicou 3 grandes reportagens, aliás um trabalho em três partes, sobre a Guiné, sobre a guerra na Guiné, que, enfim, lido hoje, as pessoas ficam parvas como é que foi possível ter sido publicado. Pode-se dizer, o Spino era amigo de um dos censores. É verdade. Está bem, mas mesmo assim, aquilo não foi publicado só num dia, foi publicado em 3 dias seguidos e trabalhos de 2 páginas. Exatamente, é que a censura era feroz. Portanto, esse exercício era um exercício. O Eugênio Alves fez aquele fantástico relato no República, não foi no Diário de Lisboa, da final da taça, do Sporting Porto,
em que dizia que, pouco depois das Caldas, do golpe da tentativa das Caldas, em que dizia que os do Norte saíram derrotados, mas o perder uma batalha não quer dizer que não se ganhe a guerra. Isto era num relato de futebol, esta possibilidade de desafiar o poder, quer dizer, e o grau de muitas vezes até de incultura ou de falta de discernimento dos censores permitia para que isto acontecesse. As coisas hoje, enfim, eu mais uma vez digo que é difícil, não gostava de entrar em comparações diretas, mas os desafios que hoje se colocam aos jornalistas, até pela dimensão e por aquilo que está em jogo no universo mediático, são desafios muito violentos e muito difíceis para combater, não é? Muito difíceis de combater. É evidente que têm que ser combatidos e tem-se continuar a usar a criatividade, a imaginação e a coragem para os combater, mas as forças em presença são forças muito desequilibradas, muito desequilibradas. E depois há o problema da internacionalização, há o problema da censura global. Nós hoje já não podemos falar de uma censura portuguesa, não podemos falar da situação de ver o problema da censura à nossa pequena escala. Há uma eurocensura e há uma censura mais global. Falou-se aqui do caso da RT e da Sputnik, mas há muitos outros exemplos. Por exemplo, a legislação que o Zé falou, não é? E que está em discussão na União Europeia, é calamitosa, quer dizer, é uma forma de censura brutal. É uma forma de censura brutal. É uma forma de pôr os jornalistas completamente à margem do processo decisório da liberdade de imprensa. Quer dizer, o jornalista está ali e informa se nós o deixarmos que ele informe. Não é? Se nós o deixarmos informar. Porque cria-se um mecanismo que os jornalistas não fazem parte e que praticamente os põe à mercê, de facto, uma série de entidades não eleitas que decidem aquilo para que as pessoas devem saber e que não podem saber. Portanto, os desafios são muito grandes hoje e são de uma dimensão também a uma escala muito maior. É evidente que no meio disto tudo há coisas curiosas e há contradições e há formas diferentes de entender as coisas. Enquanto, por exemplo, a União Europeia toma estas decisões e faz isto, por exemplo, uma instituição como a BBC continua a recusar-se a chamar terroristas, a adjetivar como terroristas os elementos do Hamas, por exemplo, não é? E a RTP também. A RTP seguiu com um argumento, que é um argumento, quer dizer, o jornalista não tem que adjetivar um protagonista das notícias. É evidente que a BBC diz que, de acordo com os militantes do Hamas, que de acordo com esta parte ou aquela, são considerados terroristas. Mas não é a BBC que diz que eles são terroristas. É uma pequena diferença, mas é uma diferença muito importante, não é? Porque leva as pessoas a pensar que eles dizem que são terroristas, mas serão mesmo? Vamos ver, não é? Quer dizer, porque aqueles outros consideram-os patriotas. Portanto, enfim, as coisas permite que o espectador, ou o leitor, ou o ouvinte exerça o seu sentido crítico, não é? Quer dizer, do outro lado está a infantilização, como disse a Margarida, a infantilização dos públicos, não é? Quer dizer, para não dizer pior, não é? Para não dizer pior. Portanto, a BBC faz isso, como fez, por exemplo, durante a Guerra das Malvinas, que teve problemas graves com a Thatcher, porque se recusava a dizer our boys, não é? Recusava-se a chamar aos soldados ingleses os nossos rapazes. A BBC não tinha rapazes, não é? Na Guerra das Malvinas. Havia os soldados ingleses, os soldados e os argentinos, não é? Portanto, estas pequenas coisas de linguagem são fundamentais, porque por trás dela está
enfim, todo mundo. Portanto, a luta é muito mais complexa hoje, sem dúvida. É muito mais complexa, exige muito mais. Mas por isso mesmo também os jornalistas que querem ser, têm que estudar mais, têm que ser mais corajosos, têm que se bater mais pelas coisas e, enfim, obviamente que têm que pedir o apoio e têm que denunciar as circunstâncias em que trabalham para que a sociedade também possa reagir e os possa apoiar na sua atividade. Não se podem pôr à margem das coisas. E isso é que é fundamental. Não se podem pôr à margem das coisas. Não podem dizer, não, eu gostaria muito, mas isto é um problema que eu não posso resolver, é um problema que só tem solução política e, portanto, para que fique à espera que os políticos o resolvam e continuem aqui, enfim, ou desisto, abandono a profissão, como muitos têm abandonado, é também uma tendência que o estudo mostra, não é? É que o abandono da profissão tem aumentado portanto, essa é a situação que nós vivemos hoje também, é evidente. Nós temos que ter consciência, quando se fala em eurocensura, nós vivemos sob certos aspectos, estamos a caminhar para uma informação de guerra. Portanto, para uma informação que é dominada pela propaganda. É dominada pela propaganda. E é dominada pela propaganda de formas muito subtis, porque a propaganda hoje faz, enfim, os serviços de informação, os vários serviços de informação, condicionam a informação que hoje se faz a vários níveis de uma forma sutil, não é? Mas, portanto, isso aumenta a responsabilidade no apelo e no desenvolvimento do espírito crítico para dos públicos, não é? É fundamental. Vou passar à segunda Não, ronda. é só uma mas essa pequena foi aqui. observação em relação ao que diz o António Pérez. É uma nuance, mas é que eu também tenho uma nuance relativamente ao que tu acabaste de dizer. Para mim também é óbvio, quando eu digo que a concretização das propostas para a melhoria da situação ou da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, vai ser, se ela puder ser concretizada, fora do campo dos média e no campo económico-financeiro e no campo político, isto não significa que eu exclua os jornalistas da questão. Eu também concordo perfeitamente que a luta nas redações contribui muito para se encontrar, eventualmente, uma solução. Mas eu, quando digo que a concretização das propostas ou das propostas de soluções estão no campo económico-financeiro ou no campo político, eu não estou a referir-me, não estou digamos, a remeter aos agentes políticos a resolução dos problemas. Eu estou a assumir cada um de nós como um sujeito político. Não somos jornalistas, mas somos sujeito político. Portanto, é o campo político que é constituído por uma comunidade de cidadãos que pensam e que atuam politicamente, que podem eventualmente encontrar solução ou forçar que se encontre essa solução. Porque eu também não queria relegar a responsabilidade por se encontrar uma solução para os jornalistas. Eu diria até que, se considerarmos aqueles que podem pressionar e que devem pressionar os poderes, eu diria que de todos os jornalistas são aqueles que estão numa situação de maior fragilidade, justamente por estarem a trabalhar nas redações, justamente pela situação de precariedade em que grande parte deles se encontram. Portanto, eu diria que a nossa responsabilidade, em determinada medida, é superior à dos próprios jornalistas. Bom, isto é uma observação que eu queria fazer. Por outro lado, concordo inteiramente que em diversos países estrangeiros conseguem-se encontrar formas. Eu tenho um amigo que foi meu colega no Monde, que se chama Edwin Planel, que criou uma estação radiofónica que se chama Saint-Cloud à la Une, com grande sucesso em França. Mas isto é um caso. E depois, quando o António Borges
Bem, em parte também, pois. Quando o António Borba me diz que há também casos em Portugal, que os há, que até tiveram um prémio do Clube de Jornalistas, eu até sou membro do júri, portanto lembro perfeitamente do prémio que foi dado há 2 anos, exatamente. Bom, mas eu, quando estava a fundo nesse aspecto, pensava nos grandes órgãos de comunicação social, nas estações radiofónicas de dimensão nacional, nos órgãos, nos jornais de dimensão nacional, nas cadeias de televisão de dimensão nacional. Não estava a pensar nesta atividade que é meio experiencial, meio militante e que consiste em fazer programas de sucesso. Vamos passar à última ronda. Muito obrigada por mais este desafio. Então, vai intervir agora, e por esta ordem, Paulo Amaral, militar, não é? Sim, sou Presidente da Ação de Praças. Presidente da Ação de Praças, faz favor. Muito obrigado. Antes de mais, quero fazer aqui um parênteses primeiro. Eu tenho um respeito enorme pelos jovens engenheiros que trabalham no jornalismo, porque eu, com 5 anos de idade, estava a ler o Diário Popular quando o meu pai saiu do trabalho. Em casa dos meus pais, li-se o Diário Popular, li-se o Diário de Lisboa, e eu, portanto, desde os 5 anos que leio jornais, hoje leio também via online, mas ainda tenho o gosto de comprar em papel. E por isso o gosto, o respeito e o gosto que tenho enorme pelos homens e mulheres que trabalham no jornalismo. A questão que eu queria colocar aos senhores era essa, não tem a ver com os jornalistas, mas tem a ver com a comunicação social. Nós neste momento temos um senhor que fala ao domingo à noite, que pertence a um órgão de aconselhamento do Presidente da República, que é Conselheiro de Estado, e que faz comentário político, seja o que for. Então, um fazedor de opinião. O que eu gostava de, se me pudessem responder, que eu ando com esta dúvida quase existencial, é como é que é possível nós termos na comunicação social um senhor que ocupa um cargo tão importante por ser Conselheiro de Estado, que fala com o Sr. Presidente e aconselha o Sr. Presidente da República, e também, ao mesmo tempo, é comentador político, fazedor de opinião. Eu acho que ele é quase um canal de transmissão do Conselho de Estado para a comunicação social e da comunicação social para dentro do Conselho de Estado, seja o que for. Portanto, era só isto que eu queria colocar a questão, se me pudessem, também para acabar com esta minha dúvida existencial. Muito obrigada. Agora intervém o Sr. Comandante Costa Correia. Faz favor, Sr. Comandante. Boas tardes a todos. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo desaforo que tenho em estar ausente enquanto da conferência, vir agora aqui assim com a lata, digamos assim, de pouco questões, não é? Eu sou um autêntico penetra, digamos assim, como se dizia, não é? E é isso que peço desculpa a todos. No entanto, não queria deixar de estar presente neste simbólico dia aqui e nesta simbólica casa, porque aliás, a ilustre mesa, que eu conhecia a maior parte das pessoas pelo nome, e agora conheço presencialmente, foi, de certo modo, o corolário do meu percurso até aqui, na medida em que hoje dei prioridade a um compromisso anterior, que era de falar a miúdos de 9, 10 anos. Isto está o futuro, portanto, para mim não havia dúvidas. Primeiro o futuro, depois o presente, e o futuro a partir deste presente. Daqui assim saltaria para saudar o meu camarada de armas, o meu Coelho, que está ali assim, o outro camarada ao lado, pela lucidez com que colocou as suas questões e só digo que está a faltar, digamos, o convite implícito a que todo o país, de certo modo, se tivesse sócio do Atlético por Portugal, não é? Um descaramento enorme, não é? De estar até essa posição. A única pessoa, das poucas pessoas que o nome, curiosamente, é sempre citado integralmente, isto diz muito, Jorge Nuno Pinto da Costa. Toda a gente sabe isto de cor e salteado. É um escândalo, não é? Há tanta gente que se ter o seu nome, dito assim, estaria nessa ocasião os saltos aliás desta conclusão. Também não queria deixar de salientar a presença aqui assim, de Maria José Maurício, autora de um livro muito interessante, que versa em muitos dos seus pontos estas questões e os faz de forma articulada entre a cidadania e o que aconteceu depois em abril de 74.
e o meu estimado camarada João Palmeiro, camarada de mesa que o destino me colocou ao lado dele quando foi dos processos eleitorais. Isto porque queria essencialmente começar esta breve visão, desde já uma pequena observação de escape. Eu nunca concordei com o termo censura. E dos poucos laivos de lucidez que Marcelo Caetano teve foi de chamar exame prévio. É certo que a censura aqui é um projeto em que as pessoas adivinhavam e pressentiam e então não queriam ser censuradas. Mas realmente o exame prévio foi o que aconteceu. E isto foi realmente muito mais lógico do ponto de vista do governo anterior, é evidente. Por outro lado, quando chegar aqui, assim, eu queria situar. E aqui a minha prima, Melinda, ela poderá explicar porque é que é a minha prima. É assim, todos nós somos primos uns dos outros. Não somos irmãos, somos primos uns dos outros. Portanto, a minha prima Melinda foi a primeira classificada como tal há dias. Não é? E nesta altura, por respeito dos meus problemas aos meus estimados primos que aqui estão e aqui estão também. Mas a 300 metros daqui, mais ou menos, em 26 de abril de 64, estava eu assim, aguardando que se fizesse luz do dia para que, conjuntamente com os jornalistas que ali estavam e aguardavam o assalto, ou que fosse, a ocupação do DGS, mostrar, e uma das minhas decisões foi, naquela ocasião, para quem não saiba, estava a comandar as forças que estavam prestes a ocupar o DGS. A minha decisão foi não o fazer durante a noite e privilegiar aquilo que fosse durante o dia. É a primeira vez que eu estou a dizer isto, mas é verdade. Foi para que o país soubesse, olhos nos olhos, claro e bem claro, que estávamos a ocupar, simbolicamente, aquela sinistra política. E nessa ocasião, era mais ou menos 5 e tal da manhã, aproxima-se de mim Benjamin Furligo, um jornalista, um respeitado jornalista, que muito medo, sabe que eu posso fazer algumas perguntas, etc. Nunca mais me esqueci, e ele nunca mais esqueceu que a minha resposta imediata foi: é para isto, é uma das razões para desde cedo que aqui estamos, e estamos vocês à espera, que estamos a fazer este assalto à sede do GSP e o movimento militar em curso. É para que haja liberdade de imprensa. Portanto, pode ser as coisas que quiser, evidentemente, que alguns camaradas nossos podem sentir compelidos a não responder por motivos técnicos, digamos assim, mas esteja à sua vontade. Por outro lado, também o destino encarregou-se no final de 2 anos, de coroar um dos meus grandes desejos, que era que houvesse eleições livres. E foi por isso que me lembrei de estar aqui João Palmeiro, que colaborámos juntos nesse processo, e ele numa temática de ligação à imprensa. Isto que vos queria dizer, e complementaria também com algo sobre o futuro, com um exemplo pessoal. Quando o tal chat GPT, que a gente sabe agora o que é, ele surgiu, pouco tempo depois, bem há uns meses atrás, um amiguinho meu, de 11 anos já, procurou o meu nome através de umas subsidiárias da OpenAI. E falou o meu nome, Luís Costa, não deu nada e tal. Mas depois, assim, Luís Costa pré-eleições. E então surgiu uma coisa bastante certa, mais ou menos sobre o que eu tinha feito e tal. As eleições de 66. Foi, quer dizer, a verdade organizada. E depois a seguir, o parágrafo seguinte dizia: depois saiu da Marinha, tirou o curso de Direito, tornou-se advogado e morreu em 2005. E é por isso que terminamos. Muito obrigada, Sr. Comandante, pela história que Está vivo. está vivo e por continuarmos vivos e a fazermos a história conjuntamente. Eu só vou dizer coisas que eu penso que possam ser úteis por este grupo que está a tratar da Constituição. Vou deixar todas as outras coisas para a memória do tempo que já passou e que, portanto, já não permite. Mas eu ia começar por uma coisa que tem a ver com o Fernando Costa Correia, sem ter visto entrar. É fantástico. É único. Vocês assistiram, ou estão a assistir hoje aqui a uma coisa, de 2 homens que sabem que fizeram coisas importantíssimas para Portugal. Que, como ele, nunca disse algumas e eu nunca disse algumas. Fizemos os 2 juntos. Eu sei que havia lá mais 3 ou 4 outros que eu não consigo jamais lembrar dos nomes, porque não criaram esta relação que nós criámos. Ele
foi quem montou a superestrutura do sistema eleitoral, eu fui quem montei o sistema de acesso dos jornalistas a essas informações. E eu tive uma pessoa, e depois duas, e depois três, que me vieram dizer assim: ó João, os resultados das eleições só saem 5 dias depois. Como? Sim, é o que está escrito na lei, de facto. Era o que estava escrito na lei. Os resultados só eram definitivos depois de verificados e não sei o quê e publicados em Diário da República. Portanto, houve pessoas que vieram ter comigo a dizer-me: vê lá o que é que estás a fazer. Graças a Deus eu tinha 26 anos. Por se eu não tivesse 26 anos, tinha ficado borrado mesmo, desculpem lá as pessoas, como tinha 26 anos e tinha vindo da Guiné, eu disse: sim, olha, coisa engraçada, lá onde eu estava habituado a lidar com essas coisas. E estas questões, eu nunca tinha dito isto em público, estou a dizer agora também, mas a lei de imprensa é a lei número 85C. E eu pergunto sempre às pessoas: mas por que raio de razão é que é 85C? É porque há de haver um 85A, um 85B e até há um 85D. Essas leis, 85A, 85B, 85D, são as leis da superestrutura legal do sistema eleitoral em Portugal. A lei de imprensa de 85 foi construída como uma peça fundamental para que as eleições fossem livres e fossem realmente participadas. E foi feito dessa forma porque houve um momento em que se disse assim: bom, agora vai haver uma campanha eleitoral. E na campanha eleitoral, como é que é? Quais são as regras da campanha eleitoral? Para isso é preciso haver outras regras antes. E isto leva-me a dizer-vos que um grupo como o vosso tem que ter um papel importantíssimo em relação ao Regulamento Europeu sobre a liberdade de imprensa e a proteção dos órgãos de comunicação social. E eu terei todo o gosto em enviar-vos aquilo que já escrevi ao longo dos últimos 5 anos, quer em Bruxelas, quer aos anteriores ministros da Cultura, em que eu disse o seguinte: escrevi, está escrito, Portugal só pode votar no Conselho esse regulamento se estiver pronto para mudar a Constituição. Mas isto tem que ser levado a sério, meus senhores. Porque para mim não me custa nada que a ERC integre uma entidade europeia central. O que me preocupa é quais são as atribuições dessa entidade. Eu disse a muitos colegas nossos europeus, editores de jornais, de revistas, rádios, televisões, jornalistas, eu disse que, olha, Portugal podem estar sossegados, porque o governo português, se não quiser entrar em ilegalidades, tem que obrigar à mudança de uma quantidade de princípios que estão em relação a esta matéria, porque o regulamento tem lá outras coisas, não é? Mas em relação a esta matéria, algumas coisas em relação à transparência que são interessantes, etc. Mas em relação a esta matéria, isso está escrito, está explicado, está determinado, tanto que o governo português até agora calado sobre esta matéria, porque realmente isto não vai ser fácil. Porque isto não é como a ANACOM. A ANACOM hoje em dia depende de uma entidade central em Bruxelas. Essa entidade central em Bruxelas recebeu uma instrução que é: o canal TP e o canal não sei quê não vão mais para o ar. Não foi aqui. O governo português nem foi pedido, nem achado, nem quis saber coisíssima nenhuma. Ao contrário, seria se eles emitissem a partir de Portugal. Mas não emitem. São satélite e cabo são colocados na Alemanha, talvez, em qualquer um desses sítios. E foi uma instrução para a entidade que gera os satélites e os cabos a dizer: não pode ir. E acabou, quer dizer, e puseram lá em português aquela informação por uma questão de obrigação. Mas isto não é muito diferente. Minha mulher é uma dependente da BBC. E um dia diz-me assim: desapareceu a BBC. Desapareceu a BBC? Mas o que é que se passou? Estamos a falar no BBC, não é internacional, é BBC, programa BBC, igual ao que nós vemos aqui no RT. E como ela é uma investigadora nata, andou, e passado uns dias disse-me assim: sabes, da BBC disseram que se eu quisesse continuar a ver a BBC, tinha que pagar qualquer coisa como 300 libras por ano, ou uma coisa assim. E eu disse: pois é, sabes o que é que aconteceu? Eu já sabia, mas deixei a resposta chegar lá. É simples. O governo inglês cortou o financiamento da BBC
em Inglaterra, e a BBC agora está-se a agarrar a tudo aquilo que pode para fazer dinheiro e só mantém a BBC Internacional porque esse continua a ser financiado pelo governo inglês. E é exatamente a mesma coisa, quer dizer, custa-nos mais aceitar, porque num caso foi uma ordem de tira, mas este não houve uma ordem direta de tira. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, como o Zé Rebelo disse, e de certa maneira o António Borba também, há aqui uma questão de internacionalização que é muito importante. E, portanto, eu vou terminar dizendo 3 coisas. No dia 21 de junho de 1821, Dom João VI voltou a Portugal. No dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, de 1821, Dom João VI mandou 2 cartas às Cortes Constituintes. Na primeira carta, ele respondia que ia jurar a Constituição, cujas bases lhe tinham sido remetidas uns dias antes, para ele dizer se estava disposto ou não estava disposto a jurar as bases daquela Constituição. E ele dizia, sim, eu vou jurar essa Constituição. Portanto, levou mais um ano a ser feito. Em 1822, em setembro de 1822, a Constituição, a primeira Constituição portuguesa, ficou pronta e foi jurada depois. A segunda carta dizia que, sim, eu vou proclamar a lei de imprensa que as Cortes Constituintes me propõem. Muito bem. Só que a última frase de Dom João VI era esta, porque se essa lei não existir, tudo aquilo que eu estou a jurar, tudo aquilo que eu digo que vou jurar na Constituição, não vai servir para nada. Meus senhores, isto é de uma lucidez. Em 1821, eu hoje em dia ando à procura, não foi ele que foi, ele disse que estava doente com gota e por isso não foi às Cortes dizer isso de viva voz, mandou um secretário, e eu ando hoje em dia à procura de quem escreveu isto. Quer dizer, ou seja, quem era a pessoa em Portugal em 1821 que teve a lucidez suficiente de o escrever e de convencer Dom João VI que era preciso torná-lo público. Mas depois, durante toda a nossa história, a lei de imprensa seguinte, que é de 1911, depois há aqui muitas mudanças, sim, há uma lei de imprensa em 1907, por exemplo, o António Borba falou aqui de uma coisa muito importante, que é 1904. Mas sabem que em 1903 houve aqui em Lisboa, lá embaixo na Sociedade de Geografia, um congresso mundial de jornalistas que reconheceu que o jornalismo era uma profissão. Foi aqui em Lisboa. Mas sabem que a maior parte dos representantes portugueses foram contra. Fizeram cobras e lagartos sobre isto. E então, em 1904, depois, é o contrário que nós portugueses fazemos muitas vezes. Passamos a dizer cobras e lagartos e começamos a dizer é tão bom que até houve uma greve e depois há todo o caminho em que as primeiras associações sindicais do jornalismo são em Portugal. Sempre a partir daí. E, portanto, isto é um património que nós temos, que não podemos, de forma nenhuma, perder. A Constituição de 1911, que é de abril de 1911, também, por acaso, essa Constituição teve, em novembro de 1910, uma lei de imprensa. Antes. Mal o 5 de outubro aconteceu, houve uma lei de imprensa. Porquê? Porque havia uma lei de imprensa de 1907 que antevia o governo de João Franco, portanto, um governo como se dizia na altura, A ditadura. Em ditadura, portanto. E a primeira coisa que era preciso fazer era escovar essa lei. Mas depois, repara, na Revolução de 1926, não há nenhuma lei de imprensa. Nada. Zero. Só há em 1971. Em vigência da Constituição de 1933, a lei de imprensa só existe com a chegada de Marcelo Caetano. Bom, e depois a partir daí já conhecem a história. Portanto, eu passo hoje em dia todas as oportunidades que tenho a dizer. A chave está na Constituição. E a chave está em percebermos como é que a Constituição, ou as Constituições, se relacionaram sempre com as leis de imprensa em Portugal, ou as leis de imprensa se relacionaram sempre com as Constituições, e é muito fácil de fazer um quadro com isso, eu já o tenho praticamente feito.
E depois dizer-vos mais uma coisa para acabar, que é aquilo em que eu acredito profundamente. Hoje, no século XXI, e do mundo digital, faz parte da lei de imprensa. Ou seja, no século XXI, eu não posso dizer que existe liberdade de imprensa deixando o mundo digital de fora. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu escolho uma aplicação que uso numa redação, quando eu escolho uma determinada rede para difundir os meus conteúdos digitais, sim, eu estou a fazer uma escolha que tem influência sobre a liberdade de imprensa. Porque as redes não são iguais, porque as aplicações não são iguais, umas limitam mais, outras limitam menos, e porque hoje há uma pressão internacional política sobre os responsáveis pelas redes e os responsáveis pelas aplicações para que eles assumam um papel de regulação sobre aquilo que é difundido nessas redes. E essas entidades, nós aliás ouvimos de vez em quando dizer, toda a gente conhece a história da fotografia da menina nua do Vietnã a fugir, que foi censurada porque era uma menina nua. Quer dizer, ninguém, não se distinguiu o que era, não se viu que era uma fotografia noticiosa. E a minha preocupação aumenta quando, nos Estados Unidos, até ao fim deste ano, antes das eleições para a presidência, vão ser votadas duas leis fundamentais, quer a nível federal, quer a nível estadual. A primeira é uma lei que vai penalizar o transportador. Até hoje, se eu incitar ao ódio, eu, João Palmeira, e por causa disso alguém pega numa pistola e diz aquele tipo tem razão, eu vou matar, quem é que ele disse para matar? Todas as pessoas vestidas de azul. Então eu vou e mato uma pessoa vestida de azul. E depois quando pergunto, eu disse, foi o João Palmeira que disse. Ele tem toda a razão e eu vim. Eu não sou considerado responsável. Eu não sou considerado responsável porque eu não disse, Manuel, pega numa pistola e vai matar o Joaquim. Neste momento está em fim de discussão nos Estados Unidos e, com o acordo dos republicanos e dos democratas, uma lei que diz que o Google, o Facebook, todos eles, são responsáveis pelos atos que sejam praticados, determinados, terrorismo, enfim, todas essas coisas, no âmbito da utilização das suas redes. Esta decisão tinha sido tomada no fim dos anos 10 do século XX por causa das discussões da ATT, da American Telephone and Telegraph, que se punha essa questão de saber se eu transmito um telegrama a dizer mata o outro, se o tipo que está a escrever o telegrama escreve ou não escreve. Quer dizer, é obrigado ou não é obrigado a escrever. E, desde essa altura, foi decidido que as companhias que transmitem mensagens, nessa altura telegráficas, não são liable, não são responsabilizáveis pelos conteúdos que transmitem. Neste momento estamos a chegar. Isso vai ter uma consequência. É que empresas como a Google, o Facebook, vão ser todas partidinhas aos bocados. Para que a responsabilidade fique numa empresa qualquer, que eles vão criar, que não tenha nenhuma dificuldade ou nenhuma possibilidade de, se for responsabilizada, acontecer alguma coisa ao negócio. Portanto, vamos estar perante, no fim do ano, duas questões. A outra questão é chamar a atenção que o Estado de Nova Iorque acaba de decidir, a semana passada, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um sistema de subsídios à imprensa do Estado de Nova Iorque. Ninguém sabe como é que vai ser distribuído, só se sabe que há 90 mil milhões de dólares para distribuir em 3 anos. E que isso será distribuído sob a forma de apoios à contratação e aos salários dos jornalistas. É a única coisa que se conhece ao dia de hoje. Finalmente, não sei se têm a noção que, eu só vou dar um exemplo, o Los Angeles Times tinha uma redação em Washington com 30 pessoas. Com a pandemia, a redação desceu para 10.
e há 2 meses desceu para 3 pessoas. Com 3 pessoas, em Washington, só estão lá para, se o presidente americano levar um tiro, não dizerem que não estão. Quer dizer, com 3 pessoas, 3 jornalistas numa redação em Washington, não faz coisa nenhuma. Este movimento é igual a outras redações de jornais mais pequenos de outros Estados americanos. Ou seja, está-se a notar um afastamento do que se passa a nível federal para uma concentração do que se passa a nível estadual. E, sobretudo, porque, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, cada Estado está a tomar as suas próprias decisões sobre a sua própria comunicação social. Ora bem, a Europa está longe disto, mas não está assim tão longe, está só à distância de um oceano. Portanto, como um grupo que se preocupa com a Constituição, eu o que queria deixar era estas três visões, que é, primeiro, a lei da imprensa portuguesa está indissociada, é impossível separá-la do êxito eleitoral, quer dizer, eleitoral, ou seja, do êxito que as pessoas querem ter a liberdade de exprimir a sua vontade eleitoral. Número 2, que o que aí vem da Europa tem que ser muito bem visto em termos da Constituição e, já agora, perceber que a parte digital não pode deixar de ser considerada como uma parte a ter em consideração, mas não é uma parte da mesma maneira que é produzir papel para fazer jornais. E depois o papel fica muito caro porque vem o comércio eletrónico e arrebata todas as máquinas que faziam papel de jornal para fazer cartonagem, para fazer comércio eletrónico e, portanto, de repente, deixou de haver papel para os jornais, porque o negócio passou para a cartonagem, quer dizer, portanto, e as árvores para fazer papel de jornal só existem em determinadas partes do mundo, portanto, não existem em todo o lado. Portanto, não é isto que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que é integrante da liberdade de imprensa. Portanto, como grupo que estão preocupados com isto, ainda bem, é uma boa maneira de estarmos no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Muito obrigado. Muito obrigada também. Passo imediato aqui ao secretário, vai ter de sair, e depois passo a seguir a palavra. Muito obrigado. Enfim, desta vez procurarei gastar menos tempo. Eu, antes de mais, não resisto a fazer aqui um comentário acerca do que disse o Zé Rebelo relativamente à censura e à arbitragem. Essa explicação que deste acolhe, se ele era presidente do órgão de controle da arbitragem, mas a verdade é que, tanto quanto sei, tanto quanto estudei o assunto, a verdade é que, a partir de certa altura, há orientações muito concretas para que a censura, as várias comissões, portanto, passassem a exercer um controle mais apertado também sobre o noticiário desportivo, por 2 razões. Uma tinha a ver com o questionamento da autoridade e, portanto, se questionava o desempenho do árbitro, estava-se automaticamente a questionar a autoridade. Ora, naquele regime, a autoridade era, obviamente, inquestionável. E o segundo, de tal maneira que há até, enfim, das provas de granel, a censura que eu pude compulsar, e foram muitas, há até exemplos de noticiário, primeiro noticiário de polícia, com cortes do tipo, o indivíduo que agrediu a mulher e 2 polícias. 2 polícias foram em socorro da senhora e ele agrediu-os também. E a censura corta as menções aos polícias, e isto não se pode dizer. Porque, por definição, os representantes da autoridade são insuscetíveis não só de ser questionados, mas sobretudo de serem agredidos. Pronto. E, portanto, esse é o elemento. Mas há também instruções no sentido de eliminar do noticiário, com os cortes da censura, todos os elementos que criassem a ideia de que há fatores de conflito. Que há conflito, ou fatores de conflito. E, portanto,
se a arbitragem é questionável ou é questionada, pode ser que haja aqui um conflito qualquer que convém sanar de uma vez por todas. E a melhor maneira de sanar é a administrativa. Pronto, desculpa, mas a história de contas pode ter sentido. E só reforças o que eu disse de respeito às rotinas de Claro. Bom, absolutamente sérias. Depois queria também comentar também um elemento fundamental para se perceber a atitude até de autocensura e de autocontenção antes do 25 de Abril, na medida, e aqui passaria um pouco para a atualidade depois, na medida em que os jornalistas tinham uma grande consciência dos custos, economicamente por vezes muito pesados, sempre que a sua ousadia, não é, ia longe demais e que obrigava a reter as provas à censura mais tempo do que o esperado. Isso significaria o aumento dos custos de produção do jornal, a perder de comboios, etc. Mas mais, é que sabiam que corriam o risco de o jornal ser suspenso. E, portanto, estavam conscientes do risco de o jornal atrasar-se, de o jornal ter que ser completamente refeito, com os custos que na altura significavam o chumbo, enfim, e nós somos dessa altura, sabemos que era um jornal, digamos, impresso com chumbo, era um processo muito complexo e caro, e, portanto, de alguma maneira, os jornalistas estavam alinhados com o interesse da empresa. E a empresa, por sua vez, salvo exceções, evidentemente, no essencial era solidária também com os jornalistas e até permitia que eles fossem cobrir acontecimentos, gastando tempo da própria empresa, na convicção que toda a gente tinha que aquele acontecimento jamais seria noticiado. E falo desta, não diria inteiramente solidariedade, mas este alinhamento de interesses e de convicções, eu colocaria por oposição ao que se passa hoje, com uma situação verdadeiramente ao contrário. Quer dizer, é que o jornalista primeiro não se sente acompanhado pela empresa e muitas vezes é exatamente ao contrário, sente-se perseguido pela empresa. Não é? E creio que são duas realidades que, colocadas em confronto, nos permitem avaliar o quanto isto mudou e, portanto, o significado que tudo isto tem, e, portanto, naturalmente, eles hoje são muito mais desprotegidos pela própria empresa. Em relação ao Sr. comentador Marcos Mendes, não é? Uma homilia da SIC. Bom, o que me preocupa não é o facto de ser ou deixar de ser do Conselho de Estado. O que preocupa é que não se discute o facto de, em 2 canais de televisão, haver 2 ex-líderes partidários, por sinal de famílias ideológicas próximas, que têm um tempo de antena que mais nenhum dirigente partidário tem, ou ex-líder partidário tem. E, portanto, ele faz a sua arenga, naturalmente defendendo, por mais imparcial que ele faça questão às vezes de parecer, a verdade é que aquela arenga ou aquela homilia do dominical tem os objetivos que tem, influenciar do modo como efetivamente influencia, e tanto influencia que, agora menos, tal como aconteceu com o Marcelo Rebelo de Sousa, o que ele dizia no domingo à noite era repercutido em todos os jornais diários no dia seguinte. Ou seja, adquiriu o Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo, mas também Marcos Mendes, um poder de influência no espaço público que mais nenhum outro tem. Portanto, quando enfim, é o velho sabonete, é o sabonete que o outro prometeu que a televisão venderia. Bom, e eu há pouco, quando falei da elite editorial, sim, também incluo o Marcos Mendes e o Paulo Portas na elite editorial, porque não vai toda a gente atrás deles, não é? Finalmente, aqui eu apenas um comentário relativamente e o António Costa, também vai. Relativamente ao corte da BBC generalista.
Bom, isso foram razões, obviamente, estritamente comerciais, não é a mesma coisa. Peço desculpa, João Paulo, mas a comparação com o que aconteceu com a RT e a definição do investimento do Estado no serviço público. Está bem, mas aqui de facto não há comparação possível. Aqui foi mesmo censura pura e dura e um abuso do poder, é uma submissão inaceitável do Estado português, que tem uma Constituição que proíbe a censura e que não se opôs, eu creio que não há nenhum tratado, não há nenhum tratado internacional que obrigue o Estado português. Então não há gestão do espaço radioelétrico Não, olha que não. Claro que sim. Olha que não. E pronto, satélites e cabo, completamente, até há uma diretiva que se chama assim, satélite e cabo. Eu queria só fazer dois comentários ligeiros. Primeiro, Paulo Moral, o tal orador da televisão do Conselho de Estado. Eu fiquei ainda mais pasmado quando verifiquei na campanha eleitoral para as eleições do 10 de março que numa diferença de 2 dias o mesmo orador apareceu num palco do comício de um partido político e logo a seguir na sua tribuna de comentador da SIC Notícias, com um espaço de 2 dias, no palco de um comício, portanto, uma atividade formal, manifesta. Um outro comentário, enfim, quando Costa Correia, quando foi da ocupação da sede da PIDE, estava lá um tenente, um jovem tenente da Marinha, também meu amigo, que se apoderou de 2 objetos para me oferecer. Eu fiquei pasmado com aquilo. Foi uma carteira de fósforos com a efígie da PIDE. Nunca imaginei que aquilo pudesse existir. Uma carteira de fósforos lá com a coisa da PIDE. E o outro objeto, que ainda não utilizei, mas tenho quase vontade de utilizar para brincar com os meus amigos, foi, como é que se chama? Aqueles seus que sou lacre para fechar assim. Cinete. Um cinete em metal, Polícia Internacional e Defesa de Estado. Eu já várias vezes pensei, ainda vou mandar uma carta para amigos meus, ali com o cinete, ali com o cinete. E só por fim, para Costa Correia, ainda bem que o Jorge Nuno da Costa é conhecido pelo seu nome completo. Porque se fosse só o Sr. Costa, ainda aparecia em algum comunicado de uma irresponsável, é ela que diz, irresponsável Procuradora-Geral do Ministério Público. Queria só dizer uma coisa, que nós falamos da Constituição, falamos do Estado do jornalismo, é importante deixar uma palavra também relativamente ao futuro e à Constituição, que é o reforço do setor público, do setor público dos médias. Essa é uma forma de garantir de facto que o jornalismo não sai da crise em que está. As entidades públicas têm o dever constitucional de investir mais no setor público dos médias. Não há nenhuma razão. Em primeiro lugar, já não se pode falar de televisão, portanto, hoje já não existe o serviço público de televisão, existe um serviço público de média e a designação da União Europeia do serviço público de média eletrónico, porque inclui um conjunto de coisas, a televisão clássica, a internet, a rádio, etc. Portanto, isso aí há um espaço que devia ser contemplado na Constituição, essa adequação, digamos, da terminologia, porque tem, obviamente, consequências conceituais, não é? E era muito importante que, de facto, houvesse, perante a situação calamitosa do jornalismo atualmente em Portugal, e não só, mas em Portugal, como toca mais diretamente, que de facto houvesse, se reforçasse o movimento pelo reforço e alargamento do setor público dos médias. Isso é uma questão de sobrevivência e
do jornalismo em Portugal e do direito e dos direitos constitucionais a informar e a ser informado. Muito obrigada. Então, resta-me agradecer a todos a presença, a participação ativa, a discussão, o nível de discussão que aqui tivemos e os desafios que ficam para o futuro. O património, aquele património histórico que aqui nos foi referido, de extrema importância, mas também os desafios que temos, ainda agora aqui, a culminar com este último desafio. Agradecer mais uma vez também à Casa da Imprensa, na presença do Sr. Presidente, não só pela disponibilidade do espaço, mas também da palavra. E, para terminar, queria lembrar também que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos diz no seu artigo 19 o seguinte: todo o ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Penso que esta declaração responde também a várias questões que aqui foram elencadas. Mais uma vez, muito obrigada ao Sr. Deputado que vai até ao Norte, pela disponibilidade, aqui aos nossos oradores, ao professor José Rebelo e ao Presidente desta Casa, António Borga, pela vossa disponibilidade e pela partilha desta informação. E a todos vós, muito obrigada. Vamos continuar a publicar esta informação lá fora também. Muito obrigada. Eu peço desculpa que eu não disse, mas está aqui a ser filmado para também poder passar. Penso que não haverá da vossa parte a objeção. É a liberdade de imprensa. É a liberdade de imprensa. Que é para colocarmos nas páginas para podermos, outros terem acesso também àquilo que foi a nossa discussão. Alguns não queriam vir, mas não puderam, mas poderão desta forma também ter. Muito obrigada.